Aleluia. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28. Eu quero começar lendo aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu quero falar de uma graça sem mistura, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, subjeitai-la, dominai sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer, Pai querido, por essa manhã. Pai querido, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, e eu declaro, Pai querido, um rio de água viva fluindo aqui nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor Deus, que o teu Espírito, Pai, o Espírito da verdade, o Espírito da profecia, venha se manifestar de forma sobrenatural. Pai querido, nós repreendemos toda distração nesse ambiente, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir, Pai querido, a intenção, pensamentos, e dividir a alma do espírito. E eu declaro, Pai querido, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Pai querido, venha derramar, Pai querido, uma porção nova sobre as nossas vidas. Eu quero declarar, Pai querido, que nós não vamos sair daqui da mesma forma, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Nós estamos sendo transformado de glória em glória. Pai querido, cada um nessa manhã vai ter um nível maior de glória, Pai querido, um nível maior de revelação, porque é isso que o Senhor tem para nós, um nível maior de glória, de revelação de Cristo. E eu quero declarar, Pai, que existe uma mesa exposta, existe uma mesa espiritual, e nós nos assentamos no banquete, e nós queremos nos alimentar dessa palavra que é viva, dessa palavra que tem poder para nos transformar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. A última obra de Cristo, se eu posso chamar de obra, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. Diga: Deus me abençoou. Quando Deus cria Adão, Deus abençoou Adão. E interessante que a bênção que Deus está dando a Adão está em 5 coisas diferentes. A Bíblia diz para Adão que Deus os abençoou depois de ter criado o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus o abençoou, e essa bênção que foi liberada sobre Adão e que hoje está sobre a minha e a tua vida, essa bênção, a primeira coisa, ele diz: frutificai. A primeira coisa, frutifica. A segunda coisa, multiplica. E ele diz: avança, expande, domine sobre toda a terra. Todo filho de Deus, todos que nasceram em Cristo, existe o poder, existe a bênção. E essa é a bênção que o Senhor abençoou Adão. Mas pastor, o que significa frutificar? A palavra frutificar no hebraico significa parás. E parás, traduzido no hebraico, quer dizer frutífero. Significa ser saudável. Diga: saudável. Diga: tudo que Deus faz é saudável. Deus não multiplica nada que não seja saudável. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem perfeito, Deus cria o homem segundo a sua imagem, Deus cria o homem segundo a sua semelhança, e Deus olha para esse homem, essa mulher, e dá um poder para ele, abençoou, e disse: você é frutífero. O que Deus estava dizendo? Você é alguém saudável. Deus não vai multiplicar problemas, porque quando você tem um problema e você multiplica, o que acontece? Vai aumentar os problemas, vai aumentar muito mais problemas. Tudo que Deus vai multiplicar na minha e na sua vida tem que ser saudável. A frutificação faz parte de ser saudável. Essa é a ordem, essa é a bênção que Deus dá para mim e para você. É interessante que um jovem, antes de casar, ele tem que ser já um jovem saudável.
Porque se ele não for, não, mas quando eu casar eu vou melhorar. Não, porque alguém saudável que casa com alguém saudável pode multiplicar saudavelmente. Se você é solteiro e você não é saudável, e você vive cheio de problema, eu vou dizer uma coisa: quando você casar, os problemas vão multiplicar. Porque antes de você dizer eu preciso de um casamento, então assim eu serei completo, não, você já é completo em Cristo. Antes de casar, solteiro, e se você é casado, você também tem que ter um casamento saudável, uma vida saudável, porque tudo que Deus quer fazer, Deus quer que nós sejamos saudáveis. Quando Deus abençoa, Deus faz com que nós sejamos saudáveis. Essa é a bênção de Deus. Deus vai fazer com que tudo na nossa vida venha crescer, mas para que Deus possa fazer crescer, tem que ser uma bênção. Tem que ser frutífero, tem que multiplicar, tem que avançar, não pode ficar parado. Quando nós olhamos para a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 a 10, apóstolo Paulo, ele vai declarar algo muito importante para mim e para você. E quando o apóstolo Paulo ele vai declarar, ele vai falar sobre o apostolado dele. Ele vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 15, do 9 ao 10. Eu preciso um pouquinho mais de retorno para mim. Ele diz assim: porque eu sou menor dos profetas, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. E ele diz assim: pois eu persegui a igreja de Deus. Mas ele vai falar uma coisa assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. E ele se referia aos outros apóstolos. E ele diz: todavia, não eu, mas... diga, a graça de Deus que estava sobre mim. Irmãos, quem viu a graça de Deus vai trabalhar mais. Quando Deus cria o homem, Deus diz: você vai ser frutífero, você vai multiplicar, você vai avançar, você vai encher a terra. O que Deus estava dizendo para o homem, e o que o apóstolo Paulo está dizendo, que essa graça que ele recebeu, ele diz: eu posso ser o menor dos apóstolos, eu posso ser o último dos apóstolos, mas uma coisa é certa: essa graça não foi em vão na minha vida, porque a graça de Deus define a minha identidade. Quando eu conheço e tenho revelação da graça, eu tenho uma identidade. E quando eu tenho identidade, eu não tenho problema de trabalhar, eu não tenho problema do serviço, porque o que quem eu sou determina aquilo que eu faço. O que eu sou, então, determina aquilo que eu faço. Mas infelizmente o diabo muitas das vezes tem enganado pessoas. Muitos sendo levados às vezes por enganos do diabo. Às vezes a pessoa fala: ok, o Senhor morreu na cruz por mim. Mas o Senhor morreu na cruz por mim, por você, para quê? Somente para me levar para o céu? Somente para te levar para o céu? Não, pastor, o Jesus morreu na cruz para mim ter vida plena e abundante, aleluia. Isso é tudo verdade, é a obra do Calvário, é o que Cristo conquistou. Mas a obra de Deus também não é para mim ficar só sentado assistindo Netflix, não, irmão. Não é para mim só ir para a praia. E você pode ir para a praia, não tem coisa errada você ir para a praia, não tem coisa errada você tirar férias, isso é muito bom e você deve, mas Deus te chamou para algo muito maior, porque a graça que me salvou, ela me conquistou. Porque quando eu olho para a graça, eu olho para a obra de Cristo, e quando eu olho para a obra de Cristo, eu fui alcançado por uma obra muito grande, e eu não posso ficar parado, eu não posso deixar de falar desse amor que eu fui alcançado por Ele. Eu não posso parar de falar das grandezas do Senhor, porque eu fui alcançado, porque eu tenho revelação. Mas algumas pessoas às vezes caem em passividade, ficam inativos, irmãos, dizendo que a graça de Deus às vezes mesmo até isenta eles de trabalhar. Mas não é o que Paulo diz. Paulo está dizendo assim: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. A graça não foi um suprimento na vida de Paulo para dar desculpas. Não, agora está tudo bem. Agora que está tudo bem, vamos avançar.
Agora que somos salvos, vamos pregar o Evangelho para que muitos venham ser alcançados, porque o Senhor me deu esse poder que eu tenho sobre mim, esse poder de ser frutífero, de multiplicar, de avançar, de encher a terra, de manifestar a glória de Deus sobre a terra. Esse é o chamado meu e teu. Aleluia! E o que Paulo vai dizer aqui: mas essa graça não foi em vão na minha vida. Essa graça foi suficiente. Eu quero dizer para você nessa manhã: existe uma graça derramada sobre a sua vida. E essa graça não vai ser em vão, não sobre a sua vida. Essa graça vai ser poderosa. Mas existe algo que pode corromper essa graça, ou possa misturar essa graça. Hoje eu quero falar sobre misturas. E eu quero ler em Gênesis no capítulo, em Deuteronômio no capítulo 22, de 9 a 11. A única coisa que pode impedir, escuta aqui, você nesse ano da multiplicação, de multiplicar, é você mesclar a graça com outro evangelho. Que Paulo vai dizer que só existe um evangelho, só existe uma verdade. A mistura entre a lei e a graça impede a frutificação. Diga: mistura não é de Deus. Deus não gosta de mistura. Nós vamos entender isso aqui. Deuteronômio 22, 9 a 11, diz assim: não semearás a tua vinha dois tipos ou duas espécies de da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, dois animais diferentes. Não te vestirás de estofos e de lã e linho juntamente. Interessante que eu queria ler também. Você tem a tradução aqui NVI ou não? Ou essa era NVI? A tradução NVI eu gostaria de ler também. Diz assim: não plante dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Olha só, Deus está falando que quando se colocava duas sementes, ela se perdia, ela não frutificava, ela não gerava, ela contaminava. Em outras palavras, a lei e a graça são dois opostos, não podem estar juntos. Não pode haver lei e graça em cima de um púlpito. Na minha boca não pode haver lei e graça, porque a única coisa que vai me impedir a multiplicação, o crescimento, é se eu mesclar duas coisas. É interessante que quando nós lemos Deuteronômio, esse é um princípio que Deus fala para nós, mas é um princípio que nós temos que prestar muita atenção. O que Deus estava dizendo, que esse princípio, se você misturar dois tipos de flores no seu jardim, Deus está falando, não vai dar certo. Ninguém podia unir um boi e unir um jumento, porque a Bíblia chama de jugo. Por que jugo desigual? Porque o boi, na realidade, ele é forte, ele é muito mais forte. Os passos dele é diferente dos passos do jumento. Agora o jumento, ele é menor, o boi é maior, o jumentinho é menor, mas o jumento é resistente. Porém, eles não andam no mesmo ritmo. Quando você coloca os dois juntos, o que acontece? Um vai fazer o outro sofrer, porque é um jugo desigual. Não tem como. E é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios no capítulo 6, versículo 14, 18. Ele vai dizer do jugo desigual. E é por isso que quando Deus olha para você, Deus diz que você é luz, você não é trevas. Porque a luz é uma coisa, as trevas é outra. Luz e trevas não se combinam. Aleluia. Você deve evitar alianças que misturam a sua fé, que corrompam a sua fé. Existem coisas que você tem que tirar da sua vida, porque tem coisa que não ajuda você a crescer, tem coisas que tentam roubar a sua fé, porque que comunhão tem a luz e das trevas? Não existe comunhão. Isso se chama, Paulo vai dizer, jugo desigual. Que comunhão tem a água? Se você pegar a água e o óleo, tem como pegar água e óleo? O que acontece se mistura? Se perde os dois. Você sabe que
o cruzamento de um jumento com uma égua, nasce uma mula ou um burrinho. Não sei se você sabe, alguém sabia disso? Só que o que acontece é o seguinte: é um animal muito forte, porém estéril. Por que estéril? Porque ele perde o poder de multiplicar. Quando se mistura, se corrompe o fruto e a semente. Diga: Deus não gosta de mistura. Por que tudo isso está escrito? Por que pastor, você está falando tudo isso para nós? É porque a mistura contamina a semente e a colheita se torna infrutífera, inútil. Eu quero que você, nessa manhã, você hoje vai entender algo tão poderoso espiritual, que da sua boca não vai sair duas palavras, vai sair uma só semente, uma só palavra. E eu tenho certeza que esses meses que tem agora, para você viver nesse segundo semestre esse ano, você vai viver e você vai ver uma grande multiplicação na sua vida. Mas você tem que separar essa semente. Você não pode pegar um evangelho, escutar um dia você escuta o evangelho da graça, o pregador da graça, outro dia você escuta o pregador da lei. Um dia você está aqui e você diz é filho amado, outro dia está dizendo Deus está irado com você. Você está mesclando semente. Ah, pastor, mas eu posso ouvir. Você pode ouvir de tudo. Agora, ser frutífero é uma coisa. Pastor, tudo é palavra de Deus. Até o diabo usa a palavra de Deus na palavra de Deus. Então você tem que estar discernindo as coisas. Se você misturar dois tipos de semente, vai se perder o campo e vai se perder a colheita. Em Apocalipse, eu quero trazer para você contextos agora. Em Apocalipse, quem já leu o livro de Apocalipse aqui? Ah, pastor, eu não leio o livro de Apocalipse porque é um livro muito misterioso, eu tenho medo. Tem gente que fala que vai ficar doido. Irmãos, venha fazer o curso de maturidade, venha fazer o curso, de CTL, depois tem o pastoral também. Você vai entender que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Quando você lê, não é para você ver o falso profeta, não é para você ver a besta, não é para você ver, não. O livro de Apocalipse é para você ter revelação de Jesus, sim. É o que está acontecendo, é o que já aconteceu e é o que vai acontecer. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1 e versículo 1. Olha o que diz, revelação de... Olha aí, então o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Mostrar o quê? As coisas que em breve deve acontecer. Então o livro de Apocalipse é interessante, é as coisas que vão acontecer. Mas quando nós caminhamos pelo livro de Apocalipse, e às vezes você chega ali no capítulo 17 e no capítulo 18, a gente vai ver algo, e eu quero falar sobre Apocalipse 17 do capítulo 3, capítulo 17, do versículo 3 ao 5. Eu vou falar sobre a grande Babilônia mencionada em Apocalipse. E essa grande Babilônia, é interessante que quando é mencionada no livro de Apocalipse, é um sistema maligno. E a Bíblia vai chamar dessa grande Babilônia a mãe das meretrizes. Ela é a mãe das meretrizes. Então esse é um quadro, quando você olha para Apocalipse 17, você vai ver um quadro de um sistema religioso do tempo do fim. E interessante, a Bíblia diz em Apocalipse 17, 3 e 5 assim: então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmia, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas. Tinha nas mãos um cálice de ouro, cheio de abominação e das impurezas. Olha o que ela tinha na mão, um cálice cheio de ouro, com abominações das impurezas da sua imoralidade. E a Bíblia continua, em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, meretrizes e das abominações da terra. Na verdade, quando você lê um texto desse, você fica: pastor, o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer sobre um sistema religioso.
Nós estamos aqui, o cristianismo é o único que não é uma religião, irmãos. Aleluia. Não pode ser uma religião, tem que ser um relacionamento entre Deus Pai, o Filho e nós que fomos inseridos em Cristo. É uma família. Mas quando nós olhamos aqui, a Bíblia fala sobre a meretriz, a mãe. E ela diz assim, que ela tem abominações, ela é uma prostituta. Mas na verdade, esse sistema babilônico, ele já aconteceu muitos anos atrás aqui na terra. Eu não sei se você já ouviu falar de Nimrod. Já ouviu falar de Nimrod? Se você conhece a história, eu preciso contar um pouquinho. Nimrod foi aquele que queria construir uma torre. E a gente chama de Torre de Babel. Gênesis capítulo 10, versículo 8. Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10. Eu preciso contextualizar para você isso aqui. Olha o que diz assim: Cuji, que é o pai de Nimrod, Cuji gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. A Bíblia diz que ele foi valente, caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso, caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. A expressão valente, caçador aqui diante do Senhor, quando você vai para a tradução da Septuaginta, irmãos, que é a tradução do original, a Bíblia traduz de uma forma diferente. Ele diz assim: valente caçador contra Deus. Porque aqui parece que ele está a favor de Deus, mas a obra que esse homem fez não foi uma obra a favor de Deus. A obra que Nimrod significa rebelião. O significado desse nome é rebelião, mas a lenda diz que ele se tornou incrível. Era um homem que ele convencia pessoas, mas o que ele convencia as pessoas era viver uma vida independente de Deus. A palavra Babel ou a palavra Babilônia significa confusão por mistura. Não sei se você está pegando tudo isso aqui. Confusão por mistura. O princípio de Babel, irmão, desenvolve na Bíblia toda. Quando ele se desenvolve, por quê? Porque em Apocalipse ela é Babel, mas em Gênesis ela é Babel, mas em Apocalipse ela é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, da prostituição. O que é uma meretriz? Meretriz é aquela que recebe mais de uma semente. Ela dorme mais do que um homem, recebe 2 sementes ao mesmo tempo. Isso Deus abomina. É por isso que o sexo fora do casamento para Deus também é abominação. É você também fazer com que a semente venha a se perder. Então quando eu olho para esse princípio de Babel, que vai se desenvolvendo pela Bíblia toda até chegar em Apocalipse, Babel é a expressão máxima da queda do homem contra Deus. Eu vou repetir: Babel é a expressão máxima do homem contra Deus. É a queda do homem, é a queda contra o propósito de crescer, multiplicar e avançar. Porque Nimrod falou: não vamos separar não, vamos ficar todo mundo junto, não vamos. E Deus disse para o homem, quando Deus cria um homem: vocês vão encher toda a terra. Mas Nimrod está dizendo: não, nós vamos ficar aqui, nós vamos construir uma torre e nós vamos tocar o céu. Quem que quis tocar no céu? Lúcifer. Ele quis trocar. Existe alguém acima do trono de Deus? Ele falou: eu vou subir acima do trono de Deus. Isaías vai dizer: ó estrela da alva, viste como caíste do céu. Não tem como, porque o princípio, isso aqui é ser anticristo. Nimrod foi alguém anticristo. Pastor, o que é ser anticristo? Ser anticristo é ser contra o propósito de Deus, é não querer que o propósito de Deus venha a se realizar. Você sabe de uma coisa? É por isso que nós somos uma igreja de vencedor, é por isso que nós temos uma palavra. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar. Mas tem gente às vezes que fala: pastor, você só fala de crescimento, só fala de frutificação. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse: sede frutífero, crescei, multiplicai, enchei toda a terra. Nós estamos em Gênesis. Então o princípio das células que se multiplicam, dos líderes que estão trabalhando, é para quê, pastor? Porque nós não deixamos a graça de Deus se tornar em vão na nossa vida, mas nós queremos crescer e multiplicar. Aleluia.
Diga Babel. A expressão máxima da queda do homem contra Deus. Aonde Deus disse crescer e multiplicar, e Nimrod falou, não, nós vamos aqui construir, vamos ficar todo mundo aqui, e vamos construir uma torre, e vamos chegar no céu, e vamos fazer o nosso nome grande. Uau, é o que Lúcifer queria, seu símbolo, isso é a mesma queda de Lúcifer. Babel significa confusão. Diga confusão. Confusão por quê, pastor? Não é apenas, se trata de uma confusão, mas se trata de uma mistura. Hoje eu quero começar a minha palavra, se foi só a introdução. Relaxa agora, senta, aperta o cinto que você vai decolar agora. Hoje eu quero falar sobre a importância de você permanecer na graça pura. Nós estamos falando de contaminação, de duas sementes. 1 Coríntios 14, 33... vai dizer assim, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus sim é um Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz. Eu quero falar para você qual é a diferença entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Diga Nova Jerusalém. Eu não sei se você lê Apocalipse, mas a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela desce do alto. Ela vem adornada, são os filhos que nasceram de Cristo, são os filhos que foram lavados e comprados, é uma noiva adornada que está preparada para um casamento. Existe Babilônia, existe Babilônia, mas existe a Nova Jerusalém. E é interessante que para nós chegar nessa Nova Jerusalém, Paulo vai trazer algumas alegorias, Paulo vai trazer algumas dicas para nós. Paulo vai usar agora Abraão, e ele vai trazer Abraão para o cenário. Ele vai trazer duas mulheres, ele vai dizer sobre Sara e ele vai dizer sobre Agar. No capítulo 4 de Gálatas, ele vai mostrar que existe duas mulheres, existe dois símbolos: Agar representando a lei e Sara representando a graça de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, 22 a 26. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, na força do braço, não na independência de Deus. Eu vou ajudar Deus. Mas o da livre foi mediante a promessa. Diante a promessa. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas coisas são alegóricas. Se você é um bom entendedor de história, que você entenda essa história, que a sua vida vai ser uma vida tão frutífera, que você vai ver a multiplicação de Deus em todas as áreas da sua vida. E ele está dizendo assim, essas duas mulheres são uma alegoria, porque essas duas mulheres são o quê? Duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera filho para... Quantas pessoas estão escravizadas pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, pelo dia de amanhã, pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, Não. Isso é o que a lei gera. A lei só tem poder de gerar filhos escravos, escravizados. Mas olha o que a Bíblia diz. Diz assim, que essa mulher, que é gerada no Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Qual Jerusalém? Essa que vive na lei, os judeus. E ele diz assim, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre. Qual é a nossa? A nossa mãe não é a meretriz da Babel. A nossa mãe é a Jerusalém, é a nossa mãe, a de cima. Agora, para comigo aqui, pastor, então vamos lá. Deixa eu trazer para você aqui, para nós entrarmos na palavra. Agar simboliza o Monte Sinai, que eu já preguei muito sobre isso. Significa a lei, na Arábia, representando por a lei. Então essa é uma mulher, simboliza a lei. Mas Sara, a Bíblia diz que é a Jerusalém
celeste, em outra palavra. Sara representa a graça. Sara representa o monte Zion, o monte Sião. Então a respeito de Agar, se diz que ela produz um fruto. O fruto que ela produz de um filho não pode ter herança. Não pode ter herança junto com o filho da promessa. Escuta aqui, lei, quem vive pela lei não consegue herdar a promessa. É só quem vive na graça, porque Abraão teve 2 filhos, a Bíblia diz, com 2 mulheres. Uma mulher representa a escravizada, outra representa a livre. Uma gera filhos para a escravidão, outra gera filhos que é livre. E ele vai dizer, irmãos, eu vou falar uma coisa, e se você é filho de Abraão, você é herdeiro do mundo, porque a promessa que Deus deu para Abraão, você vai ser herdeiro do mundo. Mas o herdeiro do mundo não é por Ismael. Ser herdeiro do mundo é pela promessa. Qual é a promessa? Da fé, porque Abraão creu. Você sabe que nós herdamos todas as coisas pela fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quando eu entendo isso, a vida cristã não é um comportar certo, não é ser todo certinho. A vida cristã é um crer corretamente, porque o justo vive pela fé. Peraí, vamos lá então. Então Agar gera filhos escravos, Monte Sinai. Se você viver segundo a lei, você está debaixo de escravidão, de pobreza, de miséria, de doença, de ansiedade. Por quê? Porque isso que a lei gera. Mas quando Paulo, é interessante, quando Paulo ele vai trazer esses 2 tipos, essas duas simbologias, ele disse que essas 2 mulheres, são 2 montes e são 2 tipos de aliança. Diga, 2 mulheres, 2 montes, 2 tipos de aliança. Quando Isaac nasce, Ismael tinha 14 anos de idade. Escuta aqui. 3 anos se demorava para uma criança se desmamar naquela época. Ele tinha 14 anos quando nasce Isaac. Ismael tinha 14. Depois de 3 anos ele tem 17 anos. E é tão interessante que com 17 anos, esse menino que já era para ser um jovem, adolescente, a Bíblia diz que ele caçoava de Isaac, que era uma criança de 3 anos. Eu não sei se você sabe, mas na lei não se gera filhos maduros. Na lei se gera filhos imaturos. Aquele que nasceu segundo a lei, segundo a força humana, ele perseguia. Eu vou dizer uma coisa: todos que vivem na lei vão perseguir os pregadores da graça. Aleluia. E que bom, porque aleluia, porque eu sou o pregador do Evangelho da graça, irmão. Eu não estou no Monte Sinai. O Monte Sinai tem glória. No Monte Sinai tem glória. O povo não conseguia olhar. Mas eu quero falar que a glória da segunda casa é superior. Se a glória que Moisés sobe no monte, que o povo está todo com medo e fica todo amedrontado e não quer chegar, a glória da segunda é os rostos desvendados, é os filhos expressando quem Deus é, sem medo de Deus. Você pode chegar e entrar diante da presença de Deus, mas tem gente que vive amedrontado. Pastor, eu não tenho nem certeza da minha salvação. Pastor, eu pequei hoje, será que eu vou ser salvo? É porque a salvação dele depende, todo mundo, irmãos, todos nós que estamos no Evangelho, eu vou falar uma coisa para você, todos acreditam na graça. Até quando? Não, se você é salvo, mas agora mantenha a sua salvação. Peraí, quer dizer então que se você não conseguir manter a sua salvação, você vai anular a obra de Cristo? Porque a Bíblia diz que a obra de Cristo é uma obra consumada. Se não foi você que alcançou a salvação, você tem que manter a salvação? Eu vou dizer uma coisa: se você pensa que você vai manter a sua salvação, você está misturando 2 sementes. Porque um dia você está condenado, um dia, e os pregadores pregam assim, não, o dia que ele está bem com Deus, ele chega com ousadia, e aí ele fala, Senhor, hoje eu posso, mas o dia que eles querem ir para a graça. Um dia eles estão na lei, não, hoje eu posso chegar diante de Deus, eu posso merecer minha bênção, então o Senhor vai me abençoar, porque eu orei, pastor, eu jejuei, Deus vai me dar. Mas o dia que ele cai, ele corre para a graça. Então um dia o Senhor é a lei, um dia o Senhor é a graça. Eu não entendo, é 2 sementes. Não tem como frutificar, não tem como crescer, não tem como avançar, porque não se corrompe, não pode.
olha o que a Bíblia diz, Gênesis 21:10, é interessante, porque é uma declaração muito forte. Sara vai dizer, ela diz assim: disse Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Uau! Aleluia! Vocês estão bem? Vocês estão entendendo as alegorias aqui? Vou continuar mais um pouquinho só. Atos capítulo 20 e 32. Vamos lá que nós vamos contextualizar isso aqui. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra. Que palavra é? Da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança entre todos os que são. Qual é a palavra que te faz santificar e que te dá herança? É a palavra da graça. É o que está escrito aqui. Porque Sara vai dizer para Abraão: lança fora esse filho, porque esse filho não é herdeiro junto com o filho da promessa. Mas graças a Deus que essa igreja é uma igreja que gera filhos como Isaque, filhos da promessa de Deus. Aleluia! Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Sara simboliza a lei, Agar simboliza a lei, Sara representa a graça, aponta para Jerusalém celeste. É tão interessante que quando nós olhamos para a Bíblia aqui, nós vamos ver agora algo que está em oposição entre Sara e a grande Babilônia. A Nova Jerusalém e a grande Babilônia, elas são opostas. Elas não são mesmo, elas são opostas. Tanto Sara quanto a Nova Jerusalém representa a graça, mas a Babilônia simboliza confusão de mistura entre lei e graça. Escuta aqui. O que é Babilônia, pastor? Babilônia, você tem que correr dela. Representa uma mistura de uma palavra que é misturada. Deus odeia mistura. A respeito da Nova Jerusalém, tem uma voz que brada do céu em Apocalipse. Apocalipse 21:6. Uma voz: está consumado. Disse-me ainda: tudo está o quê? O que Jesus bradou na cruz? Está. Diga: a minha salvação está consumada. Diga: a minha filiação está consumada. Não tem como deixar de ser filho, porque não fui eu que conquistei. Eu não posso anular a obra de Cristo na minha vida. Olha o que diz esse Apocalipse: está consumado. Escreve isso. Apocalipse 21:5 e 6 diz assim: escreve isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus brada na cruz: está. Entra com ousadia. Para que medo? Para que ansiedade? Para que preocupação? Crente não pode viver em mistura. Em muitos lugares existe isso. Você está salvo, mas daqui a pouco você pode perder a salvação. Cuidado, um dia você escuta a graça, daqui a pouco você escuta a lei. E sabe o que acontece? Isso é mistura. E quando mistura, os dois se perde tudo. E essa mistura trouxe à existência a mãe das meretrizes, que é Babel. O que é isso, pastor? O problema, irmão, sabe o que é o problema? É que tem muitos querendo cumprir a lei. Mas como eu disse, quando eles não conseguem, eles querem correr para a graça de Deus. Sabe o que Romanos 7 vai dizer? Isso é prostituição espiritual. Eu estou falando de coisas muito sérias aqui nessa manhã. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo transmitir aqui nessa manhã. Mas se você quer ter um ano ou um semestre de multiplicação, você vai ter que entender uma coisa:
Deus não gosta de mistura. Teve uma igreja que Deus vai reprovar essa igreja. É Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, uma igreja reprovada. A igreja de Laodiceia é uma igreja reprovada. A igreja de Filadélfia é uma igreja aprovada. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Essa é a igreja Kingdom of Heaven. Porque a igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheço as suas obras. Conheço as suas obras, porque sei que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Muitas pessoas ensinam essa passagem dizendo assim: é o crente pentecostal e é o crente que, tradicional, que não é pentecostal, o cheio do fogo é esse. Mas Deus não está reprovando o frio. Ele falou: quem dera que você fosse frio ou quente. Por quê? Porque Deus fala assim: porque eu vou vomitar o morno. O que é o morno? É uma mistura entre o quente e o frio. Escuta aqui. Deus não aceita mistura. Deus está dizendo: isso aqui não tem a ver com salvação, isso tem a ver com obras. Conheço as suas obras, e não é para salvação isso aqui. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. O problema é que tem muita gente que é morno. Um dia eles estão no Monte Sinai, outro dia eles estão em Sião. Se você está num calor, escuta aqui, num calor muito quente, você quer uma água morna? Você quer uma água gelada, porque ela refresca, ela vai te hidratar. Se você está num frio, você quer uma água morna? Não, porque ela não te aquece. Você quer uma água bem quente. Para que então existe o morno, pastor? Para criança. Paulo vai dizer: enquanto o filho é criança, não tem posse. Ele está falando da lei da graça, não tem posse da herança. Você mãe, você pai, você não dá água quente para o seu filho, você não dá água gelada para o seu filho, você dá água o quê? Porque ele é criança. Então criança é que bebe água morna. Mas Deus está falando que o morno não tem como ter herança. Por mais que é filho, não tem como desfrutar. Água morna é só para criança. A Bíblia diz que quem é aprovado na palavra da justiça, esse é filho ruiós. O que é a palavra da justiça? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu estou firme, eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Eu não sou filho das trevas, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Eu nasci para conquistar, eu nasci para avançar, eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci não para viver uma vida qualquer, eu nasci para reinar em vida. O escritor aos Hebreus vai dizer que quem se alimenta dessa palavra de justiça é filho ruiós, é maduro. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia aqui, o Senhor diz que vai vomitar aquilo que é morno. Eu quero que você se coloque de pé. Pastor, o que é, pastor, esse morno? Eu creio que frio é alguém que vive na lei, porque Deus falou: o problema não é o frio. Pastor, mas ele vive. Não, mas ele é sincero, ele tenta se manter na lei. Isso fala dos judeus. Porque nenhuma igreja aqui vive totalmente na lei, a não ser a sinagoga. Mas tem muitos crentes que vivem na lei e vivem na graça. É uma gangorra. É uma gangorra aqui, é uma gangorra ali. O que é esse frio, esse morno? Sabe por quê? Pastor, mas e os fariseus? Os fariseus não eram verdadeiros. Não eram verdadeiros. Jesus fala para vocês: são hipócritas. Vocês tentam viver na lei, mas não conseguem. Mas quando acha um da lei, que é tutano na lei, como Saulo, Deus fala: eu vou revelar Cristo, porque a lei foi dada para chegar-nos a Cristo. Eu vou dizer uma coisa: toda pessoa que é 100% da lei, ele vai alcançar Cristo. Ele vai achar Cristo, porque a lei é um condutor para Cristo. Mas quem vive na lei e na graça não tem como achar a verdade. Ai, Jesus. Me ajuda, Senhor. Mas se alguém é sincero, a Bíblia diz que a lei foi nos dada para nos conduzir a Cristo. Ninguém consegue viver na lei. Ninguém consegue caminhar na lei. Se você entender essa palavra,
porque a lei é a força do pecado. Paulo vai dizer, e é interessante que a Bíblia vai dizer em Marcos 21 e 20, que ninguém costura remendo de pano novo em vestes velha. O que acontece? Eu vou dizer para você, tua roupa está velha, desgastada, tem um rombo, deixa como está. Não tenta colocar uma coisa nova, porque o rombo vai ser muito maior. A mistura é terrível. E vai dizer nessa mesma passagem, não coloque vinho novo, porque a mistura perde a frutificação. Tem uma declaração hoje e uma declaração amanhã. O que o Senhor está dizendo? Que nós somos revestidos de um novo homem. Meu Deus, esse novo homem é um novo homem do alto. Jesus, me ajuda a finalizar isso aqui. Paulo ele vai dar um cavalinho de pau e colocar os dois pés agora. Quando ele fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala que seja amaldiçoado. Tem muito crente vivendo debaixo de maldição e não sabe. Qualquer um, inclusive nós, ou mesmo um anjo que descer do céu e anunciar boas novas diferente da que eu anuncio. Repito o que digo antes: se alguém anunciar boas novas diferente da que vocês receberam, seja amaldiçoado. Pastor, Deus amaldiçoa crente que está na graça? Não. Pastor, mas é aquele que trai a esposa e a esposa pede separação, isso é consequência natural. Porque se Deus tivesse que te punir, Deus teria que te matar pela lei. Você não está debaixo de maldição de Deus. Porque se Deus tem que exercer a lei sobre você, meu amigo, você estava já debaixo do caixãozinho. Isso é consequência natural, porque você traiu. Você vai ter agora uma esposa que não vai mais confiar e vai pedir às vezes separação. Isso é consequência natural. Mas e com Cristo? A Bíblia diz que dos pecados nossos Ele não lembra mais. E eu vou fazer uma nova aliança, não cravada em tábuas, mas eu vou cravá-la no teu coração, porque eu vou colocar o Espírito da verdade dentro de vocês. O teu corpo não foi feito para viver no pecado, não. O teu corpo foi feito para glorificar o nome do Senhor. A graça não te dá legalidade para você viver uma qualquer vida. A graça faz você trabalhar muito mais e viver uma vida muito mais santa. Se você é trabalhador, a graça não está dizendo pare de trabalhar. A graça está dizendo, se você caminha 1 milha, você vai caminhar 2. Se você trabalha, você vai trabalhar muito mais, porque a graça que Deus vai te dar não vai ser em vão na sua vida. Você vai trabalhar muito mais. Oh, meu Deus. Aleluia. Para finalizar, em Israel havia um monte chamado Vale. Havia um vale, chamado Vale de Acor. E o Vale de Acor significa Vale da Inquietação e da Perturbação. Pastor, o que é isso, Vale de Acor? Não sei se você sabe. Josué, quando ia conquistar Jericó, Deus deu uma ordem para ele. Deus disse para Josué: Josué, todo tesouro, toda prata, tudo que você pegar nessa cidade, traga, porque é para mim. Mas a Bíblia revela o nome de Acã. Acã desobedeceu e pegou coisas proibidas. Agora eu te pergunto, o que ele pegou, pastor? Irmãos, isso aqui é muito sério. Josué destrói a cidade fortificada. Destrói a cidade fortificada. O Senhor dá vitória para eles. Os muros caem, vitória total. Deus dá uma ordem, não pega nada e fica para vocês, leva ao templo. E eles fizeram, mas teve um homem que pegou 3 coisas. Eu vou falar dessas 3 coisas e finalizo aqui, é muito rápido. E eles vão para uma outra cidade chamada Ai, cidade pequena. E ai deles mesmo.
Eles levaram menos homens porque acharam, nós vamos conseguir. Só que o problema é que foi derrota total. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Josué 7, 21 e 20 diz assim: respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma capa. Capa o quê? Uau, que nome é esse? Uma capa babilônica e 200 ciclos. Diga, prata representa a minha redenção. Vamos para frente. E também uma barra de... Pera aí, eu só preciso dessas duas coisas. Primeiro, capa babilônica significa mistura, confusão. Segunda coisa, prata, redenção, a obra de Cristo. Terceira coisa, ouro, glória da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Existe a tenda de Acã, existe a tenda do Senhor, que é chamada de tabernáculo. Na tenda do Senhor havia ouro e havia prata. O que é isso? Obra da redenção, glória de Cristo, glória de Deus. Mas na de Acã havia uma mistura, havia uma capa babilônica. E a babilônica, ou capa babilônica, ou babilônica, significa mistura. Aonde a mistura, a graça, a redenção não opera. A glória de Deus não pode se manifestar, porque está contaminado. Eles perderam uma guerra porque havia contaminação. O que é isso, pastor? Nós vamos finalizar agora. Sabe por que às vezes não vemos muita glória? Porque às vezes há mistura. Mas eu quero falar para você: a capa Babilônia anula o evangelho e torna o evangelho sem efeito. Misturar graça e lei se perde. Mas graças a Deus, da nossa boca, da sua boca, não vai sair duas sementes, não vai sair duas palavras, vai sair uma só palavra. Sabe o que vai sair? A palavra da graça, do favor imerecido, da bondade. Eu sou filho, eu sou amado, nenhuma condenação há para mim, porque os meus pecados o Senhor já perdoou na cruz do Calvário. A minha salvação não é temporária, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar e Ele vai me guardar até o dia da sua vinda. E eu não vou misturar a semente, porque semente misturada se corrompe. Esse ano eu quero declarar sobre a sua vida: não mude a sua palavra. Escute o que você ouve. Às vezes você escuta uma mensagem, e a mensagem é boa, de um pregador às vezes que tem muito bom, mas tem lei, e você mistura com a graça, se perde. Eu quero falar para você: a palavra que você tem recebido é uma palavra poderosa. Aleluia. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas graça está do lado da verdade, que é Cristo. Quanto mais nós glorificamos a obra da cruz, quanto mais nós glorificamos Cristo, mais nós estamos exaltando a prata e o ouro sendo manifestado aqui, e o peso de glória vai aumentar sobre essa casa. Eu quero declarar sobre a sua vida aqui agora. Eu quero que você levante as suas mãos. Nós vamos cantar e eu vou declarar sobre você. Antes nós vamos cantar e eu vou orar já. Vamos cantar e nós já vamos orar.
eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Pode entrar. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. A celebração dos filhos livre. É acessível. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Jesus. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. A tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. A tua presença vale mais, muito mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tesouro precioso. Eu vou pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais véu pra separar. Precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. A tua presença Mais é mais. Oh, Abba, Abba. Essa é a declaração dos filhos, Pai. Essa é a declaração dos filhos livres. Contemplamos a tua glória, Cristo. Beleza, beleza, beleza de Cristo. Beleza, beleza, beleza de Cristo. tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado pela obra da redenção. Obrigado, Pai, por nos fazer livres. Obrigado, Pai, não tem mais condenação, não tem mais culpa. Nada pode nos separar desse amor. Que nós devemos ser aperfeiçoados nesse amor. Porque quem é aperfeiçoado no amor, o medo não tem domínio, não tem governo, nós somos livres. Eu quero declarar todo medo vai embora. Eu quero declarar o amor de Deus sendo derramado no teu coração. Eu quero declarar agora o amor de Deus sendo declarado. Porque quem tem o amor de Deus é aperfeiçoado.
oração. E Deus te abençoou. E Deus te abençoou. Em Cristo você é abençoado. Deus te abençoou para ser frutífero, para multiplicar, para avançar, para tomar territórios, para dominar, para governar. Essa é a bênção que está em Cristo. Você não é escravo, você é filho herdeiro da promessa como Abraão. Você não é cauda, você é cabeça. Você não é um imigrante, você é um cidadão do céu para uma missão na terra. Aquilo que você determinar, Deus vai fazer. Porque quando dois ou mais se unem, o céu se abre e a concordância. Para nós finalizarmos agora, pega a mão desse irmão agora nas suas mãos. Pega a mão dele, nós vamos fazer essa última oração aqui agora. E nós vamos finalizar aqui agora. Pai, eu quero declarar, não importa os rumores lá fora, Pai, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz é uma obra completa. Oh, Pai querido, pela cruz nós fomos abençoados. Em Cristo, Pai, eu declaro agora tudo aquilo que estava limitando essa igreja de viver um transbordar, de viver um multiplicar. Eu declaro agora sabedoria do alto. Eu declaro a graça se manifestando, Cristo sendo revelado. Eu declaro agora as provisões de Deus sobre a vida dessa igreja. Eu declaro essa igreja guardada, essa igreja protegida, essa igreja é filho amado de Deus, é filha amada de Deus. E eu quero declarar: nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma chegará na tua tenda, dos teus pecados eu não lembro mais. Você é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero declarar que esse semestre vai ser um semestre de multiplicação em todas as áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu celeiro, na sua empresa. Eu declaro agora, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, agora você vai viver tudo que o Senhor tem para você. Eu declaro agora, Pai, um liberar, Pai, de provisão abundante, Pai, em todas as áreas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Teu nome acima de todo nome, Senhor. Nós exaltamos o Senhor. Seu trono está estabelecido, Pai, sobre essa casa. E eu declaro, Pai, que nós não vamos mudar a nossa confissão. Nós somos abençoados independente da circunstância. Nós somos prósperos independente do que os olhos estão vendo. Nós vivemos como Abraão, somos da fé. E eu declaro manifestação das verdades espirituais. Abba, nós temos um Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos Abba. Te agradeço, Pai. Eu declaro, Pai, um domingo, uma semana, Pai, de provisão abundante. Eu declaro, Pai, a verdade do Teu Espírito fluindo em nós. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe. Que essa semana você possa